Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar da nossa lição 3 da revista, que fala sobre a ressurreição como ponto de partida da teologia paulina. Bem, mas espero que vocês estejam bem. Mas antes de começar a aula propriamente dita, vamos falar com Deus. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha nos ensinar, sobre a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu tens nos sustentado até aqui, ó Deus. E pedimos nesse momento em que vamos estudar a Tua palavra, que Tu venhas nos ensinar, que o Teu Espírito Santo venha nos dar um entendimento, venha nos dar o discernimento e que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor, e que ela fique guardada no nosso coração. Obrigada por tudo, abençoa os meus irmãos e que possamos em breve estar juntos cultuando a Ti. Obrigada, Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa lição, ela começa com um texto de Atos 26, 14 e 15. Esse texto, ele fala justamente da conversão, do encontro de Saulo, na época, com Jesus. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, Atos 26, 14 e 15. Diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falou em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, essa revista, essa lição 3, a gente vai falar exatamente sobre esse pilar do cristianismo, que é a ressurreição. Porque sem a ressurreição, toda a nossa fé, estaria assim, sem sentido. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança que um dia ressuscitaremos. E o único túmulo vazio é o de Jesus. Se a gente for lá em Israel, em Jerusalém, a gente vai ao túmulo e chega ali, está escrito: Ele ressuscitou, não está mais aqui. Então Ele ressuscitou. O nosso Cristo, o nosso Jesus, Ele ressuscitou. E Paulo, a gente sabe, antes chamado Saulo, ele perseguia os cristãos, Ele, inclusive, ele tinha ido para prender os cristãos. E o que acontece? A gente vê, quando a gente percebe a vida de Paulo, a gente percebe um dilema. Porque Paulo, na época, até a revista coloca dois grupos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, enquanto a partir dos saduceus eles não criam na ressurreição. E mais à frente a gente vai falar sobre a diferença desses dois grupos, as principais diferenças. O importante é que Paulo vinha e ele tinha um dilema. Ele estava vindo para prender os cristãos. Mas o que acontece? Ouvia-se ali os rumores que Jesus tinha ressuscitado, e isso os apóstolos diziam. Então, duas questões se levantaram. Quem estaria com a razão? Paulo, como ele era fariseu na sua formação, ele cria na ressurreição. Então, o problema de Paulo não é se houve a ressurreição ou não houve, porque ele cria na ressurreição, ele cria que poderia acontecer a ressurreição. Só que Paulo, ele não cria que Jesus tinha ressuscitado até então. Ele cria naquilo que foi divulgado na época, que até hoje muitos, é o que os judeus acreditam, que os discípulos vieram e à noite roubaram o corpo de Jesus. Porque foi isso que foi pregado na hora. Os oficiais falaram que, olha,
Os discípulos de Jesus vieram à noite, pegaram o corpo e levaram o corpo, roubaram o corpo. E os guardas confirmaram essa versão. E em contrapartida, os discípulos falam assim: não, Jesus ressuscitou. Muitos de nós vimos, ele apareceu em várias ocasiões. Nós vimos Jesus ressurreto. O corpo não foi roubado, ele ressuscitou. Os guardas viram isso, só que eles não quiseram testificar isso e receberam dinheiro por conta disso, para ficarem calados. Então, esse era o cenário, esse era o dilema de Paulo. Jesus ressuscitou ou realmente os guardas, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus? O dilema era esse. E Paulo tinha visto, Paulo tinha visto quando Estevão foi apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado, ele testemunhou que ele viu o Senhor Jesus glorificado e assentado à destra do Pai. E Paulo contemplou que o rosto de Estevão brilhava, como um de um anjo. E essas coisas iam somando. Paulo teve na estrada de Damasco algo impressionante acontecer, como nós lemos no texto de Atos 26, que algo extraordinário aconteceu que mudou por completo a vida de Paulo. Paulo vinha andando quando o próprio Jesus se apareceu a ele, e ele contemplou, não de outros falarem, ou dos discípulos falarem que Jesus tinha ressuscitado. Agora ele estava tendo a própria experiência dele. O próprio Cristo apareceu para Paulo, ressuscitado, e questionou: por que tu me persegues? E ao ponto que Paulo falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Então, depois dessa experiência impactante, pessoal de Paulo, o dilema de Paulo caiu por terra. Porque agora ele tinha testificado, assim como os discípulos, do Jesus ressurreto, de que Jesus tinha realmente ressuscitado. E aí Paulo, ele começa a sua caminhada, porque Jesus apareceu para Paulo e chamou a Paulo para ser pregador dos gentios. E aí o dilema de Paulo caiu por terra, porque agora ele teve a experiência pessoal. E é tão interessante, essa experiência que Paulo teve na estrada de Damasco, foi tão importante que ele cita essa experiência 2 vezes em Atos. A primeira vez ele cita quando ele está perante a multidão, em Atos 22, de 6 a 16, ele fala, perante a multidão, ele fala o que aconteceu, da experiência dele. E depois, quando ele estava diante do rei Agripa, na sua defesa, ele também conta essa experiência que está lá em Atos. Em Atos, ele conta essa experiência falando do que aconteceu. É exatamente essa parte que nós lemos de Atos 26, de 14. A gente leu 14 e 15, mas se vocês lerem o texto, Paulo ali, ele está perante o rei Agripa, na sua defesa, e aí ele explica, ele conta da sua experiência pessoal com Cristo ressurreto. A gente falou que tinha 2 grupos na época, assim, que a revista cita, os saduceus e os fariseus. O apóstolo Paulo, ele era de formação farisaica. E aí, como é que esses grupos, o que esses grupos pensavam? Bem, os saduceus, eles reconheciam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da lei, como autoridade suprema, E para eles, a lei escrita por Moisés era superior a qualquer escrito de profetas ou demais obras.
Então, para eles, só o Pentateuco era realmente a autoridade suprema que eles deveriam seguir. E os saduceus, eles rejeitavam por completo as tradições orais. Eles negavam a imortalidade da alma, eles não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Não aceitavam a existência de anjos e espíritos. Já os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os fariseus eram grupos de judeus religiosos que se dedicavam a obedecer à lei de Deus e a interpretar de maneira correta as escrituras. Eles seguiam as tradições orais. Os saduceus não, eles rejeitavam as tradições orais, mas os fariseus, eles seguiam as tradições orais. E a importância de agradar a Deus, que para agradar a Deus eles tinham que obedecer todos os itens fielmente, todas as regras das escrituras e as tradições. Os fariseus acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. Então, essa é a diferença. E como a gente viu, Paulo, como fariseu, ele acreditava na ressurreição. Então, não foi difícil para ele, né, quando ele realmente teve uma experiência com Jesus, ele se deparou com a verdade, né? E ele percebeu que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus, aquele que deveria vir, né? E aí, Saulo, ele presenciou alguns acontecimentos que a gente falou. Ele presenciou o testemunho de Estevão, isso contou, né? E também quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, que foi importante, fundamental para que ele realmente se posicionasse. A ressurreição, quando a gente fala sobre Paulo, a gente percebe que a ressurreição é um tema central na proclamação do Evangelho. A pregação de Paulo e Barnabé mostra que Jesus foi exaltado por Yahvé e foi levantado da sepultura pelo poder do Espírito Santo. Então essa era a essência das boas novas de salvação. Paulo e Barnabé, eles pregavam o Cristo que ressuscitou, o Cristo que nos salvou, veio, morreu por nós, para nos tirar, nos salvar dos nossos pecados, mas ele ressuscitou. As boas novas de salvação incluía principalmente a ressurreição. Quando a gente fala dos gregos, né? Para os gregos, a ressurreição era algo absurdo. Eles não criam na ressurreição. Até a filosofia de Platão, eles viam a matéria, que a matéria era essencialmente má. Para os gregos, a matéria, o corpo, né? A matéria é essencialmente má. E o espírito é bom. E que não poderia acontecer de um espírito se libertar da matéria e voltar a ter um corpo, que isso seria um absurdo. O espírito se libertar da matéria e voltar a ter um corpo, para eles seria um absurdo. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu, se libertou o seu espírito se libertou do corpo e depois retornou ressuscitando. Então, era difícil para os gregos entenderem isso, porque na cabeça deles, influenciados pelos filósofos, eles criam que a ressurreição não era possível. Agora, claro que nem todos os gregos tinham esse pensamento. E nem todos os judeus eram saduceus, não criam na ressurreição.
Mas a gente vê que essa característica, né, essa crença de acreditar que a ressurreição era algo impossível, que não existia, isso influenciava, essa crença influenciava até mesmo na igreja. A gente vê que a igreja foi se formando e em Tessalônica houve algumas, Paulo e Barnabé, eles na sua segunda viagem missionária, eles ensinando em Tessalônica, não conseguiram completar todo o ensinamento. Por quê? Porque começou a perseguição, o ciclo da perseguição. E houve que alguns morreram com a perseguição, alguns irmãos morreram. E qual era o sentimento da igreja lá de Tessalônica? Alguns irmãos estavam entristecidos, estavam tristes. Por quê? Porque muitos tinham morrido e para eles, aqueles irmãos que tinham morrido, eles não poderiam, eles não iam participar da volta do Senhor e do casamento. Eles teriam perdido a festa do casamento, porque eles já tinham morrido. Eles não estavam vivos, né? Eles já tinham morrido, eles não iam participar das bodas. Aqueles que estavam vivos, na cabeça deles, só ia participar das bodas do casamento aqueles que estivessem vivos. Jesus voltaria e eles iriam, né, participar das bodas, né, da alegria, né, do casamento. E isso a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 4:13, que fala exatamente sobre isso. Diz assim, aí Paulo explicando a eles que não era bem assim. Paulo falou para eles o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque muitos haviam morrido, né, por causa da perseguição. Então, irmãos, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí Paulo, gente, não precisa, não fiquemos tristes. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o Senhor vai trazer à existência aqueles que dormem, ressuscitarão assim como Jesus. Então, e assim Paulo tenta ensinar aos irmãos de Tessalônica as verdades da ressurreição. Que a ressurreição, a vitória de Jesus na cruz e a ressurreição, assim como Jesus venceu a morte, nós também, um dia, nós, se estivermos, né, se dormirmos no Senhor, nós ressuscitaremos. Quando Jesus retornar, nós ressuscitaremos. Então, a doutrina da ressurreição para os gentios era algo novo, porque, como eu falei, os gentios, a formação dos gentios era baseada na filosofia de Platão, e os filósofos não criam nessa questão de ressurreição. Então era algo novo, falar de ressurreição era algo novo. E aí Paulo teve que ensinar, né, sobre essas questões. Então todos os crentes em Jesus entrarão na vida eterna. Então Paulo falou assim, olha, todos aqueles que dormem ressuscitarão. E aí eu vou ler para vocês Tessalonicenses também 4:15, e diz assim, ora, ensinando ainda sobre a questão da ressurreição, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo ensinando a eles que aqueles que estiverem, quando Jesus voltar, estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro. Então, eles ganharão um novo corpo, né? Um novo corpo, e nós, os que ficarmos, teremos o nosso corpo transformado. E aí, continuando, o ensino sobre a realidade da ressurreição. Então, Paulo começa a ensinar, teve a necessidade de, em Corinto, né, ensinar algumas questões sobre a ressurreição. Mas em Corinto, ele voltou sobre o tema de ressurreição, mas ali em Corinto o motivo foi mais grave. Em Tessalonicenses, o motivo foi a tristeza dos irmãos, porque achavam que aqueles que tinham morrido com Cristo teriam perdido por completo as bodas, né? A festa do casamento, que eles não iriam ressuscitar. Aí Paulo orientou, não, eles estão dormindo, mas eles vão ressuscitar assim como Cristo ressuscitou, e a gente vai encontrar com eles e todos entraremos nas bodas. Já lá em Coríntio, na igreja de Coríntio, havia pessoas totalmente incrédulas em relação à ressurreição. E isso a gente vê lá em 1 Coríntios 15. Diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, aqui em Coríntios, havia alguns totalmente incrédulos em relação à ressurreição. E aí Paulo começa a ministrar a eles sobre a questão da ressurreição, da transformação, né, daqueles que estiverem vivos no arrebatamento, quando Jesus voltar, que eles terão os corpos transformados, e aqueles que dormirem no Senhor terão novos corpos. E aí o ambiente religioso, a gente vê que havia incredulidade na própria igreja. E o ambiente religioso havia um sincretismo religioso, como hoje nos nossos dias a gente vê, né? Esse sincretismo religioso. Algumas pessoas, hoje você ouve se falar, não, toda religião leva a Deus. E aí uma vez eu ouvi, é muito interessante, assim, é verdade, todas as religiões levam a Deus, só que algumas levam para o lado direito de Deus e outras para o lado esquerdo. Então, irmãos, aquele que estiver do lado direito de Deus vai ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai e entrai nas bodas. E aquele que estiver do lado esquerdo vai ouvir: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, na verdade, vai convergir para Deus, mas uns do lado direito e outros do lado esquerdo. Então, até na igreja havia incredulidade.
O ambiente religioso era bem sincrético e havia pontos de vista diferentes, né, entendimentos diferentes, ensinamentos judaizantes, doutrinas pagãs. Então, a igreja que estava nascendo, ela sofria de constantes ameaças, porque as ideologias de fora iam entrando, e também sem contar que as próprias pessoas que iam entrando na igreja, elas tinham que se despir, né, do velho homem, aquelas crenças, aquilo que você... Porque o que é a conversão? A conversão justamente é uma mudança total de mente, é uma mudança total de comportamento. Por isso que Jesus falou, Nicodemos, olha, importa nascer de novo. Porque quando a gente nasce de novo, aí é nova criatura. A gente muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de proceder, o nosso comportamento. Então, é isso que a igreja lutava contra essas doutrinas que não tinha nada a ver com a doutrina de Cristo. E sem falar que Paulo, os escritos, né, neotestamentários, era bem dedicado, eles se dedicavam, Paulo, a combater essas heresias que estavam minando, que estavam entrando na igreja. Então, irmãos, quando pessoas dentro da igreja começam a negar um fato tão importante como a ressurreição, um fato tão importante fundamental da fé cristã, então começa a se questionar a credibilidade da pregação e o caráter e a integridade de tudo, né? Do que se é pregado, dos pregadores, e esse era o ponto na igreja, né? Porque alguns que se diziam cristãos estavam ali com o povo e não negavam a questão da ressurreição, não criam na ressurreição. E aí Paulo, ele teve que orientar essa igreja em relação a isso. Por isso, grande parte, como a gente falou, né, boa parte da escrita neotestamentária foi exatamente para combater as heresias. E aí eu quero ler o texto com vocês, quando Paulo combate, né, fala exatamente sobre essa questão da incredulidade em relação à ressurreição. Em Coríntios 15, 13 a 15, diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então Paulo começou a questionar, peraí, alguma coisa está errada. Se Cristo não ressuscitou, se vocês não creem no fundamento, no alicerce do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo, inclusive foi isso que impactou Paulo, que Paulo teve um encontro com o próprio Cristo ressurreto. Se a igreja não cresce naquilo, era vã a fé e todo o esforço dele. E Paulo, ele continua falando que, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, a ressurreição é algo que é um alicerce para a nossa fé. A nossa esperança não se limita a essa vida terrena.
A nossa esperança é que um dia nós ressuscitaremos e nós estaremos com Cristo. Essa é a nossa esperança. E Paulo teve que ministrar muito, ensinar muito a igreja em relação a isso. Ele teve que corrigir vários desvios que estavam acontecendo em relação a isso. Então, a salvação de Jesus, ela inclui a vitória sobre o pecado e também sobre a morte. Jesus é o único que morreu, mas ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele não está mais lá. Jesus, se você for lá em Jerusalém, você vai visitar o túmulo e você vê que o túmulo está vazio e está escrito: ele não está mais aqui. Então, irmãos, aí se levantam algumas indagações sobre a ressurreição. Se nós vamos ressuscitar, como será o nosso corpo? Como é que será o nosso corpo? Como que vai ser? Então, os judeus, eles conheciam até essa questão da ressurreição. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles presenciaram acontecimentos, ressurreições como Elias e Eliseu. Aconteceu isso, né? Então, eles conheciam esse tipo de operação, né? De Elias e Eliseu. E Jesus, ele também ressuscitou, né? Ele ressuscitou, ele fez o milagre da ressurreição de 3 pessoas, né? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Só que essas pessoas morreram, ressuscitaram, mas depois elas morreram de novo. Então, Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Então, nesses milagres, não ocorreu uma transformação para a vida eterna. Essas pessoas morreram, ressuscitaram, mas depois morreram. Eles ainda não passaram para a transformação da vida eterna. Só eles aguardam a ressurreição, a verdadeira ressurreição. E quando a gente fala do como será o corpo, aí a gente tem que focar em Jesus, porque Jesus Cristo foi o primeiro homem a ressurgir para a vida eterna. Ele é a nossa referência, né? Então, assim como ele é, será conosco, né? Como seremos futuramente. Lá em Coríntios 15, 47, diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi com o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, a nossa referência é Jesus. E Paulo ensinava isso para a igreja sobre a ressurreição, e que a ressurreição, a simultaneidade da ressurreição dos salvos com a transformação do que estiverem vivos, né, no dia da segunda vinda de Jesus. Então, simultaneamente, os que ressuscitarem, eles ganharão novos corpos, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Vários ensinamentos Paulo foi trazendo à igreja. Então, sobre a doutrina da ressurreição, que é o alicerce, né? É o alicerce da salvação, é o ápice, né? Que não só a cruz, mas também o túmulo vazio constrói a ponte de reconciliação entre Deus e os homens. Morrer com Cristo é seguido de viver com Cristo. Então, irmãos, morrer para o pecado é seguido de
viver segundo a disposição de Deus. Morrer para o pecado e para o mundo é seguido da disposição de viver para Deus em santidade e amor. Em Romanos 6, versículo 5, diz assim: Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos em Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas para estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então, morte para o pecado e vida para Deus. Paulo, ele advertiu a Timóteo acerca das heresias correlatas ao tema da ressurreição, como a gente falou, né? E para Paulo, a ressurreição é a grande esperança do cristão. A ressurreição era a grande esperança do cristão. As perseguições, as prisões, dificuldades, açoites, enfrentamentos que ele vivenciava e que não são comparados àquilo, a recompensa que há de vir, né, na vida eterna. Então essa é a nossa esperança. A esperança da igreja é que, assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. A nossa esperança não é no aqui e agora. A nossa esperança não é nessa vida. A nossa esperança é que um dia viveremos eternamente com Ele. Graça e paz, Deus abençoe.